Ministro Dias Toffoli, falando ontem ao Canal Livre, entrevista aos jornalistas Felipe Vieira, Fernando Mitre, Eduardo Oinegui e Fernando Schiller, que está conosco também para participar do Jornal da Bandeirantes. Gente, bom dia, Schiller. Tudo bem, Eduardo? Prazer falar contigo, os ouvintes, Pedro, Thaís. Ontem participei lá do Canal Livre, foi muito interessante, exatamente na linha que tu colocaste. O ministro Toffoli fez uma série de colocações. Eu acho que foi um Canal Livre para esclarecer o ponto de vista do Supremo, o ponto de vista do ministro Dias Toffoli, sobre o inquérito das fake news, sobre a prisão do Daniel Silveira, e com essa revelação, essa ponta de revelação de que foi identificado algum financiamento internacional a atores, né, como ele bem disse, dessas manifestações, esses grupos aí antidemocráticos, né. Alguns pontos que permite que a gente pode destacar, acho que me pareceram importantes das declarações do ministro Toffoli. Em primeiro lugar, quer dizer, ele abriu reconhecendo, quer dizer, até mencionou um analista, um cientista, um professor de Minas Gerais, na área de ciência política, que a abertura, bem como tu disseste, do inquérito das fake news, foi uma atitude voluntarista do Supremo Tribunal Federal. Essa foi uma palavra do professor, né, mas foram lidas lá pelo ministro Dias Toffoli, né, ou seja, a avaliação que me parece que existe no Supremo é de que as instituições brasileiras, de uma maneira geral, elas não estão exatamente bem estruturadas para reagir a eventuais ataques à democracia, ao Estado de Direito. Quer dizer, então, nós criamos a Constituição de 88, a Constituição de 88 tem alguns instrumentos, não é? A própria Lei de Segurança Nacional é um desses instrumentos que foi feita no final do regime militar, não é? Continua válida, não é? Mas essa é a avaliação. Daria vários programas para a gente estar certo ou não está certo isso, cada um pode ter a sua avaliação, mas o fato é que a partir daí se cria um inquérito das fake news, né? Eu perguntei para o ministro Dias Toffoli exatamente esse ponto que tu tocaste, né? Esse início um pouco anômalo, né? Um pouco estranho, né? Essa interpretação do artigo 43 do regimento interno do Supremo, para o nosso ouvinte entender bem, quer dizer, o artigo 43 do regimento do Supremo fala em infrações, investigar infrações cometidas na sede e nas dependências do STF. Né? Os ministros fizeram uma interpretação altamente heterodoxa, né, de que a sede, dependência é qualquer coisa, né, redes sociais. O ministro ontem falou, com o advento das redes sociais, da internet, do meio digital, quer dizer, os ministros são quase que onipresentes, então qualquer ataque pode ser considerado na sede ou na dependência. Vamos lá, não vou entrar no mérito, cada um pode ter uma ideia. A mim parece uma interpretação altamente heterodoxa, né, que deu esses poderes que tu mesmo mencionaste aí de vítima, investigador e juiz ao mesmo tempo, né? Eu gosto de chamar de justiça fast track. A ideia é essa, quer dizer, você diante de uma ameaça, uma potencial ameaça às instituições, seria necessário esse instrumento duro, não é? Obviamente a pergunta que fica, quando você tem um instrumento como esse, onde pode quase tudo, não é? E é altamente subjetivo, quer dizer, o objeto é muito aberto, não tem prazo determinado, etc., pode acertar muito, mas pode errar também. E quando erra, quem controla? Não é? Na verdade, a democracia, historicamente, desenvolveu mecanismos de contrapeso chamados check and balance. Né? Então, você tem o Ministério Público faz a acusação, o juiz se mantém com... Até nós criamos agora, não criamos ainda porque está parado no Supremo, mas o juiz das garantias, exatamente para preservar a absoluta autonomia do juiz. Você veja, Eduardo, como o país está preocupado, né, com as revelações que foram feitas pela Intercept, nesses áudios todos, para garantir a absoluta independência do juiz. Nesse caso, nós temos tudo, né? Acusador, vítima, juiz, fast track, não tem contraditório, não tem nada, manda prender. Então, é uma situação muito delicada. Cada um pode, de novo, formar o seu juízo. Mas eu diria assim que foi muito interessante, porque o ex-presidente, né, o juiz ministro Dias Toffoli, colocou a sua posição. Eu perguntei para ele também sobre o problema da liberdade de expressão. Né? Ele foi muito claro ao dizer o seguinte, o caminho, na visão dele, o caminho brasileiro não é o caminho americano. Né? Não é o caminho da primeira emenda, não é o caminho dessa liberdade ampla de expressão. Ele mencionou a Alemanha de maneira muito genérica. A minha impressão é que há uma ideia de que a democracia ou as garantias democráticas não devem ser usadas para expressar posições não democráticas. Nós perguntamos a ele, mas qual seria o critério para definir? Na medida que o discurso de ódio hoje
muito generalizado nas redes sociais. Então, qual é o critério que o Supremo utiliza para intervir nesta ou naquela pessoa, neste ou naquele grupo, não é? Bom, no fundo isso é decidido um pouco no dia a dia ali, pelo próprio correr do inquérito, não é? De qualquer maneira, e no final ter essa indicação aí de que há o financiamento internacional. É ainda muito preliminar, não é? Ele até fez uma revelação um pouquinho adiante, quando ele diz assim, bom, tem muita gente que vai para o exterior, não é? E se mantém no exterior. Como é que se mantém no exterior, não é? Então, cada um pode ter as suas ilações, eu tenho muito cuidado para fazer essas ilações, não sabe o tamanho desse financiamento, se é um abrigo para certos propagandistas de internet, ou sites, ou enfim, ou se é algo de maior monta, né? Mas, de qualquer maneira, é bastante interessante. Eu acho que o que ficou muito claro da entrevista é que o Supremo Tribunal vai levar isto adiante, né? O ministro Toffoli fez muitos elogios ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele vai conduzir essa investigação a fundo. Quer dizer, é uma tarefa que o Supremo Tribunal Federal se colocou, né? E essa, portanto, não tem prazo. Esse processo vai se aprofundar e vai investigar a fundo esses atos, ou seja, nós temos uma situação que veio para ficar no país, cada um pode analisar aí, mas, digamos assim, é uma decisão firme tomada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Ô Schiller, esse caso Daniel Silveira, Pedro, né? Bom dia. Bom dia. Esse caso Daniel Silveira vai colocar um novo paradigma na imunidade parlamentar no Brasil? Essa garantia, né, que até então parecia inatingível, não vai mais ser usada como escudo para a prática de atos aí que possam afrontar a existência do Estado Democrático de Direito? Pois de novo, né, o Daniel Silveira, ele poderia ter sido julgado, será julgado pelo Conselho de Ética da Câmara, né? Mas esse seria, eu conversei com alguns advogados especialistas em direito político, direito eleitoral, na verdade, parlamento, etc. Quer dizer, esse seria o caminho natural. Então são várias questões, são 3 questões basicamente que envolvem ali. Tem um processo que vem do Ministério Público Federal, não é? Que envolve N potenciais delitos, inclusive delitos inscritos aí na Lei de Segurança Nacional. Aliás, sobre a Lei de Segurança Nacional, a gente também perguntou ao ministro Dias Toffoli, ele fez uma opinião interessante. Ele fez, no fundo, uma defesa da Lei de Segurança Nacional. Ele diz, olha, é uma lei do final da ditadura militar, não é? Ele até mencionou 84, não é? Mas vamos lá. Ele diz, olha, do final do regime militar. Então já não é propriamente uma lei, pelo que eu entendi pelo menos, uma lei do regime militar. É do finalzinho já do regime militar, né? Então, ele é um pouco assim, é o que temos, né? Então, o Daniel Silveira, ele tem esse processo que vem do Ministério Público Federal, tem essa prisão, ou seja, que está sob a guarda do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pode tomar uma decisão de relaxar essa prisão, colocar ela ser uma prisão por crime inafiançável, não é? Eu acho que também precisaria explicitar melhor por que é um crime inafiançável, não é? Ele mandava uma prisão cautelar, não é? Uma prisão em flagrante como essa, e tem um processo que vai correr na Câmara, cujo resultado não sabe, né? Como ontem o Fernando Mitre colocou, ele disse, olha, as nuvens da política podem mudar, na medida que esse caso sair um pouquinho das manchetes, pode ser que o Congresso tenha outro humor em relação ao Daniel Silveira. Se fosse votado hoje, com a pressão que tem da opinião pública, o Congresso é muito suscetível à pressão da opinião pública, eu acho que o caminho natural seria uma cassação do Daniel Silveira, né? Mas a minha resposta seria sim, viu, Pedro? Eu acho que se relativizou o princípio, claramente se relativizou o princípio da imunidade parlamentar. E quando você relativiza o princípio da imunidade parlamentar, não sabe qual é o limite. Ninguém sabe qual é o limite, né? E o limite pode ser dado por pressão nas redes sociais, pelo que se considera num certo momento de bom senso, razoabilidade, bom gosto ou mau gosto. Quando você põe aquelas frases, né, no microfone, lá no plenário, enfim, causa um choque, as pessoas podem votar. Se a votação é aberta, pode ter um resultado, as redes sociais estão monitorando, se a votação é fechada, pode ter outro resultado. Então varia muito com base no humor político, né? Então, assim, esse, no fundo, é o problema histórico de quem discute como eu, vocês já discutiu muito aqui, o tema de liberdade de expressão, né? Se depender do gosto de cada um, da seletividade de cada um, dizer o que pode, o que não pode, o que é bom gosto, o que não é bom gosto, o que é ameaça, o que não é ameaça, essa discussão vai muito longe, né? Por exemplo, eu descobri recentemente que não era possível, era proibido, era um crime, um potencial crime, defender a ditadura militar, né?
Aliás, deve ser uma surpresa para todos, né? Porque nos últimos anos o próprio presidente da República passou anos e anos defendendo a ditadura militar, né? O coronel Brilhante Ustra, etc. Partidos de esquerda defendem também ditaduras, né? Cuba, Venezuela. Bom, agora nós estamos descobrindo que é proibido, pode ser um crime defender AI-5, ditadura. Qual ditadura exatamente que é crime que seja defendida, né? Então isso é um problema em aberto. Ou seja, esse processo todo colocou essa questão em aberto e eu confesso que não tenho a mais remota ideia de como é que a gente vai resolver isso. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, trazendo pra gente mais informações sobre essa entrevista exclusiva de ontem ao Canal Livre da Band, que está repercutindo em toda a imprensa. Tem reportagem hoje na Folha de São Paulo, em diversos outros veículos de comunicação, dessa declaração, né, sobre o financiamento de ações por parte de grupos organizados aí. O ministro Dias Toffoli trouxe essa informação exclusiva ontem no Canal Livre. Se me permitir, Pedro, sobre essa denúncia específica, essa revelação do ministro Dias Toffoli, a pergunta que eu acho que a gente deve fazer no jornalismo, dizer assim, será que num processo que corre em sigilo, não é, que está pelo meio do caminho, o ministro revela uma informação que obviamente é gravíssima, né, mostra a relevância do bom jornalismo que a Band faz, que ele fez essa revelação no Canal Livre, que é um programa de alta repercussão, mas ele joga uma suspeita genérica sobre os movimentos de uma maneira geral, né? Quer dizer, então, são pessoas que são financiadas, são agentes, são deputados, são parlamentares, são blogueiros, são jornalistas, né? Quantos meses vai se levar agora? Imagina o caráter, o aspecto, vamos dizer, incendiário que tem essa informação no debate político, né? Então, a mim parece assim acho que o ministro Dias Toffoli tomou um risco ontem, né? Imagino que isso faça parte de uma estratégia política, talvez, do Supremo Tribunal Federal para a condução desse inquérito das fake news aí. Valeu, hein, Schiller? Um abraço para você. Grande abraço.